A gente está falando com base em dados, né, com pesquisas. Sim, Lucas. Aproveitando que eu estou aqui para impor meu total repúdio, né, ao fato de um aluno que estudou a vida inteira o ensino médio fundamental em uma escola particular e quando chega na hora de cursar uma universidade, esse aluno querer ir para uma universidade pública, sendo que essa pessoa tem a condição de pagar um curso particular também, já que ele estudou a vida inteira numa escola particular. E as universidades particulares são boas, mas na hora o diploma que vai pesar mais é das federais públicas e estaduais, né? E nessa questão de nós, alunos das escolas públicas, a nossa formação, às vezes a formação geral, ela acaba sendo deficiente. E isso nem é culpa do professor, porque o professor da escola pública ele já faz o possível e o impossível diante das situações que nós somos impostos, falando como professora também. Só que na escola particular, um professor de escola particular, o número da turma dele é reduzido, e nós, professores da escola pública, nós não trabalhamos 1 hora com cada aluno, não. Nós trabalhamos 1 hora, se for 1 hora de tempo, com 30, 40 alunos numa mesma sala, para dar um conteúdo que uma base comum curricular impõe. Nós temos que nos virar para trabalhar com esses conteúdos. E no caso de nós, professores de humanas, de história, temos que dar o nosso jeito ainda mais para trabalhar diversos conteúdos em uma carga horária reduzida, para fazer com que o nosso aluno tenha uma visão crítica do mundo e seja capaz de se adequar às competências exigidas no Enem, para ele interpretar as questões do Enem. E a maneira como isso acontece, ela acaba nos deixando um pouco de fora dos processos seletivos. Porque enquanto o aluno de escola particular ele está lá com privilégios que nós da escola pública não temos, ele com certeza, na sua maioria, claro que existem exceções como nós já falamos aqui, ele vai ter a capacidade de se adequar dentro dessas habilidades com mais facilidade. E isso vai acabar nos deixando às vezes de fora desses processos seletivos e deixando com que essas pessoas ocupem as nossas vagas nas universidades públicas. Eu queria trazer agora alguns dados aqui pra gente, alguns dados não, algumas coisas que estão muito escritas em lei, pra gente pensar um pouquinho sobre a utopia que a gente vive, né, do plano teórico, né, do que deveria ser feito, do plano real, do que realmente acontece. A LDB, né, que é a lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, ela tem lá no artigo 3º alguns pontos, né. O primeiro dele é que a escola deveria, a escola, e pense escola justamente o Estado, né, o governo federal, o governo estadual, enfim, eles deveriam promover a igualdade de condições para o acesso, mas não só para o acesso e para a permanência na escola. Se a gente for pensar isso, eu queria trazer algumas questões aqui. Quando um aluno chega com fome na escola, quando o aluno, podemos pensar, por exemplo, um aluno do turno da manhã chega sem tomar café, enfim, ou um aluno, enfim, por condições financeiras está mesmo algum dia sem se alimentar, quando um aluno tem problemas familiares, quando um aluno tem pais que não puderam ter acesso à educação por N motivos, a gente sabe que isso é muito real, né? E é um fator agravante também quando os pais, isso tem dados, né, que quando os pais eles não têm acesso à escolaridade, às vezes o filho acaba tendo um desempenho um pouco menor do que pais que têm um acesso à escolaridade, seja a nível médio, seja a nível superior. Então, para a gente pensar de que forma a escola está conduzindo para essa permanência desse aluno, se a escola está conduzindo para essa permanência, a escola está cumprindo a lei, então acho que esse é um bom ponto para a gente conversar também, acho que, na minha opinião, a escola tem e aí eu coloco a escola, eu vou reiterar mais uma vez, eu coloco a escola como esse tripé que deveria ser feito, né, entre governo federal, que isso consta em lei também, entre governo federal, governo estadual, e
quando necessário, governos municipais também. De que forma isso tem sido feito e se tem sido feito? Como a escola tem intervido? Eu acho que isso não tem acontecido. Então, às vezes a evasão ocorre por inúmeros motivos. Às vezes o garoto vai trabalhar, às vezes ele fica com baixa autoestima por não conseguir compreender um determinado conteúdo. Então esses fatores são implicantes. Eu queria te ouvir com relação a isso, claro. A educação é um direito de todos e é dever do Estado prover meios para que esse direito seja alcançado pela população em geral. E quando eu falei anteriormente, né, que não basta somente se matricular em uma escola, mas está relacionado ao permanecer na escola. E é dever do Estado prover educação pública para os alunos, né, para as crianças e adolescentes, e também prover os meios para que essas crianças permaneçam na escola, como a questão da nutrição, que está relacionada à alimentação, com a questão da merenda e também a questão do transporte escolar. Então, essas são uma das exigências que a escola ela tem que se adequar para que os alunos permaneçam na escola. E quando a gente vem falar, você citou anteriormente o Bourdieu ele também fala sobre a questão do capital cultural, que é algo que vai interferir diretamente no desempenho escolar e também na permanência desse aluno na escola, porque se o meu irmão, ele mora no interior e ele não tem o que tomar no café da manhã e vem para a escola, e se não tem uma merenda escolar e se a criança, adolescente ficar até as 12 horas sem ter o que comer, ele não vai prestar atenção na aula. Por quê? Porque ele não vai conseguir se concentrar. E isso vai fazer com que no outro dia ele não venha para a escola, porque ele vai ter dificuldade de compreender o conteúdo que o professor passou. E outro fator que acontece dentro da escola também é a linguagem utilizada para a transposição didática, que a gente chama, para ensinar aquele conteúdo para o aluno. Nós vamos, muitas das vezes, nós professores, nós erramos muito quando nós queremos ensinar o aluno um conteúdo com uma linguagem que é chamada de universal, sendo que o meu aluno só tem essa língua, contato com essa linguagem universal dentro da escola. E na hora de eu exemplificar um conteúdo, eu acabo usando um exemplo de uma realidade totalmente distante e acabo deixando uma realidade daqui do meu município, daqui da minha região, com que o meu aluno poderia compreender isso. E aí o aluno não compreende o conteúdo e isso vai causar um descontentamento no professor e que pode ser reproduzido diretamente no aluno. E ele vai entender que ele não tem capacidade de compreender aquele conteúdo. Só que nós já podemos perceber que tem N fatores contribuindo para isso.